Oi, pessoal! Que coisa boa! Estamos juntos de novo para mais uma devocional. Hoje, dia 6 de maio de 2021, nós estamos no mês das mães, na Semana das Mães. Estamos relembrando tantas mulheres da Bíblia que ensinaram muito bem os seus filhos, não é verdade? Então, hoje nós vamos falar sobre mães muito especiais, Lloyd e Eunice. Eunice foi a mãe de Timóteo, nós vamos falar mais sobre ele daqui a pouco. E Lloyd era a avó de Timóteo. Você conhece essas pessoas? Já ouviu falar o nome delas na Bíblia? Agora, nós vamos imaginar que Timóteo era uma criança como você. Ele brincava, almoçava, tomava banho e que às vezes poderia até dormir mais tarde, né? Quem não gosta aí de ficar até mais tarde acordado, né? Ou ficar brincando com seus amigos. Será que ele gostava de desenhar e estudar também? Ele foi criança como você. O nome Timóteo significa quem adora a Deus. E Timóteo amava muito a Deus por causa dos ensinamentos que recebeu de sua avó e de sua mãe, que também amavam a Deus. Provavelmente elas ensinavam sobre Deus e contavam muitas histórias do que ele tinha feito para o seu povo, para o Timóteo ouvir. Então, a avó e a mãe de Timóteo deviam contar para eles muitas histórias do povo de Deus e o que Deus tinha feito para o seu povo. Eu acredito que com essas histórias, o menino deve ter aprendido muito sobre o amor de Deus e sobre como ele deveria agir para agradar ao Senhor. Quando Timóteo era jovem, ele recebeu a visita do apóstolo Paulo, que a gente conhece tanto e fala tanto, né? O apóstolo Paulo. Um grande missionário que levava a mensagem do evangelho para muitas pessoas. Paulo convidou Timóteo para ser missionário com ele. Timóteo aceitou o convite, pois estava bem preparado, porque conhecia a palavra de Deus desde pequeno. Por isso, ele falou de Jesus para muitas pessoas, ajudou a começar muitas igrejas e se tornou um grande amigo de Paulo. Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. Se vocês olharem a Bíblia, eu vou mostrar para vocês agora, a gente tem lá 1 Timóteo, não sei se vocês estão conseguindo ver, foi uma carta que Paulo enviou para Timóteo, e a gente tem 2 Timóteo, que foi a segunda carta, olha só, que Paulo enviou para Timóteo também. E o que isso tem a ver com o Dia das Mães, né? Você sabe da palavra de Deus? O que você tem aprendido sobre Deus com a sua família? Você dá ouvidos ao que eles falam? Timóteo aprendeu muitas coisas sobre o reino de Deus com sua mãe e com sua avó, guardando todos os ensinamentos para a sua vida. Muitas crianças acham chato conversar com os parentes e até desdenham e debocham das pessoas mais velhas, não ouvindo os seus conselhos. Porém, devemos aprender com Timóteo que precisamos dar muito valor ao conselho dos nossos familiares, principalmente quando eles são baseados na Bíblia. Pense um pouco em quando você faz algo errado ou desobedece aos seus responsáveis. Você aceita a correção das pessoas mais velhas? Você ouve os conselhos da mamãe e do papai? Pensa aí. No livro de Provérbios 1, versículos 8 e 9, encontramos os seguintes versículos lá, né? No livro de Provérbios. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como um diadema, enfeite, gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Mas o que isso quer dizer? Por que dar ouvidos aos conselhos do pai, da mãe, da nossa família, daquelas pessoas que são mais velhas, é tão importante? A Bíblia nos ensina a ouvir, a prestar atenção nos conselhos bíblicos que os nossos familiares nos dão. E qual é a recompensa disso? Ter uma vida mais feliz e honrada, porque agrada a Deus, escolhe sempre obedecer, mesmo que seja contra sua própria vontade. Estando perto do Senhor, orando e lendo a Bíblia, você terá ajuda para enfrentar os momentos de desafio que você encontrar
pela frente, pois você lembrará do que aprendeu sobre Deus. Olha como é que é importante a gente dar ouvidos aos conselhos dos mais velhos, principalmente quando eles falam a nós sobre a palavra de Deus. Tia Lívia também foi criança como vocês, né? E aí eu me lembro que quando eu desobedeci o meu pai, não era poucas vezes não, eram muitas vezes que eu era bastante desobediente. Eu já fui criança como vocês, né? Meu pai sempre falou pra mim: Lívia, lembra daquele versículo, honra teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. E ele vivia falando isso pra mim. Eu sentia muitas vezes raiva dele, não queria dar ouvidos aos conselhos dele, mas como foi bom pra mim ter crescido. Muitas vezes desobedeci meu pai, mas fui ensinada a obedecer, não porque só por obedecer o adulto, mas pra gente honrar a Deus com a nossa vida. E hoje isso faz diferença, quando a gente cresce um pouquinho, se torna adulto, isso tem valor para nós, né? E aí o apóstolo Paulo até reconheceu que Timóteo foi bem ensinado por sua avó e sua mãe, que em uma das cartas que ele enviou, né, para ele, Paulo escreveu assim: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Olha o que Paulo escreveu para Timóteo, né? Por isso, criança, seja sábia. Desde pequenos, vocês já podem ser sábios. Ouça os bons conselhos que vêm da palavra de Deus através da sua família e também da própria Bíblia, na leitura, na oração, escolhendo sempre obedecer ao Senhor e pedindo perdão pelos seus pecados. Jesus morreu na cruz para que a gente pudesse ser amigo de Deus novamente e pudesse morar no céu com Ele. Então, a gente tem lá, né, a corzinha verde do plano de salvação, que nos lembra que a gente precisa crescer na presença do Senhor. Como é que a gente faz isso? Orando, lendo a Bíblia, estando em comunhão com os nossos irmãos, para a gente poder crescer a cada dia mais na presença dele. Não pense que você ser pequenininho, né, ser muito novinho, eu não sou sábio. Pode ser sábio sim, ouvindo os conselhos, atentando para tudo o que as pessoas mais velhas falam, que vem da palavra de Deus, porque tem conselhos que muitas vezes não nos ajudam a crescer, mas quando os nossos pais, quando a nossa família é cristã, temente a Deus, a gente pode ouvir e deve ouvir os conselhos das pessoas mais velhas. Deem valor a esses conselhos, que eu vou repetir o que a tia Lívia já falou lá no começo. Quando a gente ouve esses conselhos, a gente tem uma vida mais feliz, próxima de Deus e honrada. Deus vai te honrar, porque você vai escolher obedecer, assim como ele honrou a Timóteo também, né? Timóteo foi escolhido dentre tantas pessoas para auxiliar Paulo, para ensinar da palavra de Deus, abrir muitas igrejas. Então seja sábio desde pequeno. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque temos a Tua palavra e podemos falar contigo e pensar tantas coisas maravilhosas sobre ela. Nesse momento eu te peço que o Senhor ajude a cada criança a ouvir o conselho das pessoas mais velhas, respeitá-las, ouvir os conselhos que vêm da Tua palavra, para que desde pequenas elas possam, ó Deus, crescer em sabedoria no Senhor. Também abençoe, ó Deus, as mamães, para que elas possam dar bons conselhos, serem exemplares e que a família, ó Deus, cresça cada dia na Tua presença. Abençoe cada criança que está ouvindo essa devocional. Em nome de Jesus, amém. E hoje, além da mãozinha que vocês têm que dar para a mamãe, lembra de ajudar a mamãe aí em alguma tarefa. Hoje, como nós estamos falando, né, de temer a Deus, de conhecer, respeitá-lo, eu gostaria, o desafio de hoje é que vocês contassem uma história da Bíblia para a mamãe e conversassem sobre o que ela ensina. A mamãe já deve ter contado muitas histórias para vocês, mas hoje vocês vão contar uma história da Bíblia para a mamãe e explicar o que essa história ensina pra gente. Tá bom, pessoal? Um beijo e até a próxima!